Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo, você estar junto com a gente aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve aí no canal, marca aí no sininho, toda vez que tiver um novo vídeo, você então vai receber a notificação automática. Ajude a gente, se você está gostando desses vídeos, divulgue na sua rede social para que a gente possa levar essa nossa mensagem aí para todas as pessoas que possam também refletir sobre elas. Aqui sempre a gente busca trazer um tema atualizado. E claro, a nossa escolha aqui é basear o tema na Bíblia, que é a Palavra de Deus, que nós cremos. Hoje, o tema que a gente está propondo aqui nesse vídeo é sobre um aspecto, a tragédia infiltrada no cristianismo. O que pode ser a tragédia infiltrada no cristianismo? Só há um entendimento para isso, é a ausência de unidade. Há dois momentos no Novo Testamento em que um Deus, Jesus, ele fala a João, o evangelista. Então João, no capítulo 17 do Evangelho, ele trata esse tema. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve especificamente a carta aos Efésios, a igreja que estava na cidade de Éfeso, ele trata desse tema também. O tema que eles tratam é o mesmo, a unidade do corpo. E quando o Paulo fala no texto ao Efésios, ele está nos dando então a dimensão disso. Uma só fé, um só Espírito, um só amor, um só Deus. E João, quando ele então fala e registra a respeito da oração sacerdotal que Jesus fez, ele então memorizou para toda a eternidade para que o mundo possa saber aquilo que estava no mais profundo íntimo de Jesus Cristo. Quando Jesus fez essa oração junto aos discípulos e falou: Pai, que eles possam ter uma unidade única comigo, da mesma maneira que eu tenho uma unidade contigo, para que possamos ser um. E o que nós temos como olhar necessário, essencial, para que a gente possa levar adiante o cristianismo? A visão da unidade. Se somos cristãos, nós temos que viver e pregar pela unidade. E a nossa referência é ser um, como está na orientação bíblica. Ser um com Deus. Ser um a partir de Deus. Ser um conforme o entendimento com Deus. Para que a gente possa viver assim. A tragédia é quando a gente procura, então, viver a unidade sobre aquilo que tenta partir de nós mesmos e não de Deus. Eu não construo unidade. Você não constrói unidade. Porque dentro de mim, dentro de você, dentro de qualquer ser humano, há algo que nos corrompeu. E aquilo que nos corrompeu é aquilo que chamamos ou denominamos, para o entendimento global, que é o pecado. Quando certa vez falaram para Jesus: Senhor, Tu és santo. E ele falou: por que você me chama de santo? Só há um que é santo, que é Deus. Então Jesus não é Deus, não é santo? Era isso que Jesus queria que ele pudesse entender, então, do que significa a unidade. Porque se entendesse que Jesus era apenas um profeta, era apenas mais um, não entenderia aquele que seria o único capaz de nos proporcionar um entendimento e viver a verdadeira unidade. Porque nem os profetas, nenhum ser humano, seja homem ou mulher, conseguiu ou conseguirá trazer a unidade, mas Deus é o único que tem o poder para isso. Agora, se olhar Jesus como ele realmente é Deus, por isso que Jesus falou então: olha, eu e o Pai somos um. Então, se ele e o Pai é um, então Jesus é Deus. Então eu não tenho que construir Jesus sobre a minha imagem, porque eu vou corromper Jesus. Mas eu tenho que ter em mim a imagem de Jesus, de Cristo, para que eu possa, então, propagar o Evangelho. Aí existe, então, a grande contaminação, aí que a igreja se corrompeu. Porque quando a igreja tenta fazer um Deus para si, ela logo se dizimou, ela logo distribuiu cada uma dela fazendo o seu próprio Jesus, o seu próprio Deus. E aí não há unidade. E por isso que nós vemos isso em todas as esferas, em todas as gentes.
E nós precisamos então entender que a tragédia que se vive o mundo não se resolve pela política. A tragédia que se vive o mundo não se resolve a partir de um que será o Salvador. A tragédia que se resolve o mundo é entender verdadeiramente a unidade com Deus, com Jesus Cristo. E o grande papel do cristão, da igreja verdadeira de Cristo, é fazer transbordar e refletir a imagem não de si mesmo, mas a imagem de Jesus Cristo. Se nas minhas atitudes, se nos meus gestos, eu procurar viver sempre na busca daquilo que Deus quer fazer por mim, aí eu consigo dar propagação a isso, à vontade de Deus. Mas se eu trouxer isso para o meu proveito, para o meu deleite, eu contamino o evangelho, eu contamino a religião. Com isso, com um olhar lúcido, nós vemos o que se acontece ao longo da história e o que acontece hoje, tanto no mundo, especialmente no Brasil. Não precisamos mais de um Salvador. O Salvador já existe, que é Jesus Cristo. A igreja não prega no seu púlpito a necessidade agora de um Salvador. A igreja prega no seu púlpito exclusivamente Jesus, o Salvador. E todos nós que estivemos congregados e vivendo então como cristãos, é viver a imagem e semelhança dele. E para entender e finalizar esse nosso bate-papo, como que nós vamos considerar se estamos vivendo ou não o verdadeiro cristianismo? Aí chega o apóstolo Tiago, escreve uma carta, uma epístola à igreja e fala, olha, viveremos conforme aquilo que as obras que praticarmos, ela refletir a vontade de Deus em nossa vida. E as obras de Deus sendo refletidas em nossa vida é acima de tudo que o amor maior por Ele, o amor ao próximo como a nós mesmos, o amor àqueles que nos odeiam, aos inimigos. Então nós não pregamos como cristãos o ódio, a separação. Nós pregamos como cristãos a união, a unidade e o amor. E é por isso que então Paulo, nessa carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 2, ele dá o tom prático disso. Nós temos que viver a bondade, a santidade e o amor, acima de tudo, a Deus. Que a gente possa redobrar a atenção nisso, porque se andamos falando que somos cristãos, a cada dia a nossa vida precisa estar sendo renovada na presença desse Deus. Se erramos, pedimos perdão a Ele, mas não permanecemos no pecado. Seguimos adiante, buscando e procurando fazer a vontade dEle, porque Ele tem uma promessa. Aqueles que têm uma identidade comigo, sendo corpo comigo, não os deixarei só nem órfãos. Eu estou com eles todos os dias e os levarei à presença eterna comigo para sempre. A unidade é isso. Que a gente possa interromper como igreja verdadeira essa tragédia que está rompendo os laços de unidade, que é o que se prega o cristianismo, o que se tem que viver. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Um forte abraço.